Olá, queridos alunos, tudo bom? Aqui é a professora Andresa Bello. Esse é o segundo encontro do nosso módulo, tá? De secretária escolar. Nós estamos aqui estudando e aprendendo aí sobre as leis, diretrizes e bases da educação. Lembrando que essa lei, ela tem 92 artigos. Nós não vamos conseguir esgotar todos esses artigos, mas aqui eu estou selecionando os artigos que mais caem, né, em provas de concurso, aqueles que são importantes e que são imprescindíveis a qualquer profissional da área da educação, combinado? Esses artigos estão na nossa apostila, mas sempre que eu posso, né, enriquecer, eu trago alguma observação a mais, tá? Então fique atento aos nossos vídeos para que você possa fazer as suas anotações, né? Se você viu alguma coisa interessante aqui nesses slides ou na própria explicação, você pode estar enriquecendo, né, o seu estudo por meio dessas anotações, tá bom? Na última aula nós chegamos a falar sobre o artigo 208 da nossa Constituição Federal, né, no vídeo anterior. Professora, mas na apostila tá falando muito ali sobre a LDB. Sim, só que todas as leis que existem no nosso Brasil, no nosso país, elas estão abaixo de uma lei maior, que nós chamamos de Carta Magna, né? Que é a nossa Constituição Federal. Conforme já foi dito na aula passada, os artigos da nossa Constituição Federal que tratam especificamente ali sobre a educação são os artigos do 205 até o artigo 214 da Constituição Federal, tá? E a LDB é a lei que vai trazer ali especificamente todos os itens, né? Todos os desmembramentos importantes e necessários para que no nosso Brasil, né, no nosso país, tenhamos aí, ou pelo menos venhamos a lutar, né, por uma educação de qualidade, né, uma educação que tenha ali o estabelecimento de regras debaixo da lei, tá ok? Bem, na última aula nós vimos o que é o direito subjetivo, nós vimos que a educação no artigo 205 da Constituição é direito de todos, então todas as pessoas elas já nascem com esse direito ele é inerente à pessoa humana. Quando a pessoa nasce, ela já tem esse direito e ela vai ter esse direito ao longo da vida. Então, ele é um direito subjetivo. A educação básica, como ela é obrigatória, qualquer pessoa dentro da sociedade pode peticionar esse direito, por ser um direito próprio, né, subjetivo. Só relembrando, eu coloquei até assim, né, direito subjetivo, botei até a interrogaçãozinha nesse balão, né? O direito subjetivo se refere aos direitos que são efetivamente garantidos ao indivíduo pela lei. Então, tudo que está aí em lei e que é garantido à pessoa, né, é um direito subjetivo. A pessoa ela pode, em qualquer momento, peticionar, exigir o cumprimento daquilo que é respaldado por lei para ela, tá? Como um direito. É a forma concreta de um direito que foi determinado pela lei e pode ser usufruído aí por essa pessoa. Assim, o direito subjetivo ou facultas agendi pode ser definido como direito de exigir. É o poder que uma pessoa possui de fazer valer um direito ali individual que foi previamente garantido em lei. Então, não é exigir qualquer coisa, é exigir algo que foi previsto ali em lei, tá? Nós vimos que nós temos aí a Constituição Federal. Vou só reler esse finalzinho aqui para a gente dar início à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje eu quero me ater com vocês sobre a educação básica. Nós vamos estudar ali artigo por artigo da LDB que trata, né, ali especificamente da educação básica, tá? Esse vídeo tem essa finalidade. Mas vamos lá. A Constituição ainda, né, dá a questão ali da liberdade de ensino à iniciativa privada, tá? Então, no nosso país, até ali no terceiro artigo da nossa LDB, vai falar que existe ali, né, da garantia da coexistência entre as instituições públicas de ensino e privadas. Obviamente, galera, as instituições privadas de ensino, elas não podem funcionar de qualquer forma, né? Elas precisam ser avaliadas e autorizadas pelo governo. Então, mesmo que elas sejam privadas, elas vão passar pelo crivo ali da aprovação, da avaliação do poder público. Por isso que quando a gente fala assim, né, que a educação é um direito de todos, dever do Estado, aí quando a gente fala assim, dever do Estado, aí fala assim, então
dever do Estado, então, está se referindo àquelas regras ali, né? São só para as escolas públicas? Não. Dever do Estado vai alcançar, né, aqueles itens também as instituições privadas, porque para elas funcionarem, elas precisam passar por todos ali, obedecer todos os parâmetros ditos em lei, e se elas não cumprirem, obviamente, elas não vão ser autorizadas no processo ali de avaliação para o funcionamento pelo nosso Estado, tá bom? Então, existe ali a liberdade, a Constituição Federal vai falar sobre essa liberdade, lá no artigo 209, e nossa LDB lá no artigo 3º vai falar sobre essa liberdade da coexistência entre escolas públicas e privadas, tá? Lembrando aqui, rapidamente, que privada, né, tem aluno que fala assim, professora, seria particular? Não. Escola particular é uma das formas de termos uma instituição privada, mas existem outros tipos de escola privadas, como as confessionais, filantrópicas e por aí vai, tá? Então o ideal aqui é falar coexistência entre instituições públicas de ensino e privadas, porque se você falar particular, você não está englobando todas as instituições ali privadas. Existem outros tipos de instituições privadas que não sejam só as particulares. Mais uma vez, por exemplo, as filantrópicas, as confessionais e por aí vai, beleza? Então, dá essa liberdade então aí à iniciativa privada desde que ela cumpra as normas gerais da educação nacional e seja autorizada e avaliada como qualificada pelo poder público, e determina que o ensino fundamental deverá ter conteúdos mínimos fixados a fim de assegurar uma formação básica comum e o respeito dos valores culturais e artísticos de acordo com cada região. Nós vamos falar sobre isso ainda hoje, que é o artigo 26, né, da nossa LDB, que vai tratar ali sobre esses conteúdos mínimos, tá? Além da Constituição, o ensino no Brasil também é regulamentado por outras leis que vão abordar questões mais específicas e com maior profundidade do que a Carta Magna. Entre as mais fundamentais estão aí a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Vocês vão ver que tem tudo isso aí na apostila de vocês colocando a definição. Peço, inclusive, que vocês me ajudem, né? Façam a leitura da apostila para que nesse momento de aula eu não fique só lendo ali a apostila mecanicamente, mas que a gente tenha a oportunidade de fazermos as explicações, tá bom? Então, tanto a LDB quanto o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, tem ali diretrizes e objetivos, né, dispostos na nossa Constituição Federal. Bem, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela é a principal legislação, tá? Quando a gente fala sobre educação brasileira, ela é considerada a Carta Magna da educação. Ela organiza, ela regulamenta a estrutura e o funcionamento do sistema educacional, seja no âmbito público quanto no âmbito privado, tá bom? Isso válido para todo o Brasil, todos os estados, municípios, tá? Com base ali nos princípios e os direitos previstos, né, presentes ali na nossa Constituição Federal. Sua legislação é de competência exclusiva da União. É a União que elabora, né, as nossas leis. É a União que tem esse direito, vamos dizer assim, essa posição, esse encargo de legislar. Ou seja, estados, Distrito Federal e municípios não têm direito de legislar sobre esse assunto, sobre ali as leis que guiam a educação brasileira. A LDB é a mais importante lei brasileira que se refere ali à educação. Esta lei ela foi aprovada em dezembro de 1996, por isso que o número dela o número da lei, né, é 9.394/96, tá até aqui, ó, deixa eu grifar para vocês, também tem na apostila de vocês, ó, lei 9394/96. Por que /96, esse /96 aqui? Porque ela foi ali aprovada no ano de 1996. Ela foi criada aí para garantir o direito a toda a população de ter acesso à educação gratuita e de qualidade, para valorizar os profissionais da educação, para estabelecer o dever da União, o dever do Estado, dos municípios com a educação pública.
um marco na regulamentação do ensino no país e traz, né, porque ela recebe sempre modificações, né, importantes inovações e permitiu colher avanços significativos. A lei, queridos, é uma lei viva, assim como a nossa Constituição Federal. Ela foi aprovada no ano de 1996, mas obviamente todos os anos tá sempre tendo ali alteração, por isso que é importante a gente sempre estar ficando ligadinho. Não vai anular ela do zero, não é isso, mas sempre tem ali uma modificação que é importante a gente tá estudando, tá ok? Bem, a educação infantil, ela é ali para a idade, né, creche, de 0 até 3 anos de idade e para pré-escola de 4 a 5 anos de idade. Atenção, a educação infantil, ela é gratuita, mas ela não é obrigatória, tá? Se ela fosse obrigatória, ela alcançaria, por exemplo, ali a galera da EJA. E todo mundo sabe que o pessoal que é público-alvo da modalidade de educação de jovens e adultos não vai ser obrigado a fazer educação infantil. Só é obrigatório o ensino fundamental e o ensino médio. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca estudou ou que parou, né, de estudar por algum motivo e retorna, ela não vai precisar de passar pela educação infantil. Ela tem que fazer ali o ensino fundamental e o ensino médio, que são obrigatórios. A educação infantil, ela não é obrigatória, porém, ela torna-se obrigatória para algumas pessoas. Como assim, professora? Quando nós lemos aqui o artigo 6º, tá? Da LDB, vai dizer assim, ó, coloquei essa observação importante aqui, ó. Lembrando que a matrícula dos alunos é dever dos pais a partir dos 4 anos de idade. Observe o que diz o 6º artigo na nossa LDB. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então, apesar da educação infantil não ser obrigatória, ela torna-se obrigatória para um público específico. Que público é esse? Crianças de 4 anos de idade ou, né, mais. Entre 4 e 5 anos ela tem que estar matriculada. Ok? Beleza? Show de bola! Ensino fundamental, ele é dividido em 2 etapas. Nós temos os anos iniciais e os anos finais. Do 1º ao 5º ano, os anos iniciais, e do 6º ao 9º ano. Nós temos os anos finais, ele é obrigatório e gratuito, e o ensino médio, que é o antigo 2º grau. Hoje a gente fala ensino médio, mas antigamente a gente utilizava a nomenclatura 2º grau, que vai do 1º ao 3º ano, tá? Bem, entrando aí um pouco mais na nossa aula de hoje, né? Nós vamos falar especificamente sobre a parte da nossa LDB que vai tratar sobre a educação básica, que começa ali a partir do artigo 22, tá? É o capítulo 2 da nossa LDB, da educação básica, a seção 1 das disposições gerais, tem aí já na sua apostila. Mas caso você queira procurar na internet, é só você colocar no Google mesmo, né, site do Planalto, LDB, e puxar ali artigo 22, você vai estar com o artigo 22 aí atualizado. Vai dizer assim, ó, a educação básica tem por finalidade. Observe que tudo na vida tem finalidade. Ninguém faz nada sem uma finalidade. Por exemplo, a pessoa que anda numa esteira tem uma finalidade. Tem algumas pessoas que têm a finalidade de emagrecer, outras de passar o tempo, sei lá. Tem uma finalidade. Nós vamos trabalhar todos os dias, uns para satisfação própria, outros porque gostam, outros porque precisam de dinheiro. Tem finalidade. A educação, ela tem finalidade, e a educação básica, ela tem uma finalidade prevista por lei. Então esse é o objetivo. Qual é o objetivo? Deixa eu pegar minha canetinha. Educação básica, então, ó, ela tem finalidade. Qual é a finalidade? 1. Desenvolver o educando. 2. Assegurar-lhe a formação comum indispensável para quê? Para o exercício da cidadania. Ou seja, as pessoas vão à escola para que elas tenham a possibilidade de se tornar cidadãos competentes em termos de igualdade, em pé de igualdade. Porque, ó, formação comum. Comum é o quê? Igual, igualdade. Que é indispensável ali para o exercício da cidadania. E o outro objetivo, ó, fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, tá?
Artigo 23 vai dizer assim: a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, conforme é o que é mais comum da gente ver, períodos semestrais, também pode ser dividido dessa forma, ciclos, alternância regular, de períodos de estudo, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Por exemplo, nós podemos dividir as turmas por grupos não seriados. O que é não seriado? Não série, sem ser ali vinculados a séries. Nós podemos vincular ali de acordo com a idade, né? A gente vê muito isso na EJA também, né? O tempo que eu tive na EJA, muitas das vezes a gente trabalha numa mesma turma com pessoas do primeiro ano e do segundo ano. Objetivos ali em comum, enfim. Existem várias formas, não é porque o habitual, né, é aquelas séries anuais, que é a única forma que existe. A lei, ela garante outras formas, tá? De organização aí da educação básica. O que não pode é o quê? A organização impedir a finalidade da educação. Finalidades são esses que a gente viu ali no artigo 22. A organização pode sim ficar a critério da instituição, conforme a lei, o artigo 23 da LDB permite, né? Primeiro inciso, a escola poderá reclassificar, fazer uma reclassificação, quer dizer, há uma classificação e reclassificar esse aluno, né? Atribuir uma nova classificação a esse aluno, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Um aluno veio de outro país. Vamos supor que ele está ali dizendo, constando que ele está no terceiro ano. A instituição pode fazer uma reclassificação desse aluno para avaliar se ele realmente vai ter competência, de acordo com a nossa lei, de acordo com aquilo que é previsto em relação a conteúdos, a estar apto para estar ali, né? E isso pode ser feito, entre estabelecimentos situados no próprio Brasil, né? Um aluno vindo de um estado para o outro, quanto do exterior, quer dizer, pessoas que venham de outros países, tá? Lembrando que não vou reclassificar, avançar ou atrasar o aluno ao meu bel prazer, mas sim de acordo ali com a demanda verdadeira, né, justa e honesta daquilo que é esperado para aquele ano em que o aluno vai estar ingressando, de acordo com as habilidades que ele tenha, tá? O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades dos locais. Então, olha só, calendário escolar... Opa, deixa eu só apagar aqui, acabou borrando ali, né? O calendário escolar deverá vincular-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas, econômicas, a critério dos respectivos sistemas de ensino, sem com isso, né, reduzir... isso aqui é importante, tá, gente? O número de horas letivas previstas em lei. A gente vai ver daqui pra frente, tem já na apostila, você já pode até adiantar e fazer a leitura. Que ali, né, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio são previstos por lei o mínimo de 200 dias letivos e no mínimo 800 horas. Para o ensino fundamental e o ensino médio, além da fala que a parte ali em relação... aos exames finais, sem contar esses dias de exames finais. Então, o mínimo vai ser de 200 dias letivos de trabalho efetivo e, no mínimo, 800 horas de trabalho. Só que, às vezes, a gente está acostumado, vamos supor, né? Hoje mesmo eu estava dando aula falando sobre isso. Às vezes, a gente está acostumado com as instituições de ensino começarem ali, né, em fevereiro, depois do carnaval, um pouco antes de dezembro, já liberar os alunos. Isso é o que a maior parte das pessoas estão acostumadas, mas não significa que obrigatoriamente seja assim em todos os lugares. Como, por exemplo, tem lugares, aqui no Brasil nem tanto, mas a gente vê isso muito em filmes, né? Lugares onde, quando tem neve, as pessoas ficam impossibilitadas de fazer qualquer coisa, sair para trabalhar, enfim, era a escola porque tá tudo com neve, o carro fica ali congelado, né? Não tem como. Então... se acontecer algo parecido no Brasil, como por exemplo, época de colheita, enchente, ali os rios se enchem e não tem como ter o funcionamento da escola, o calendário vai ser adaptado
de acordo com as peculiaridades locais. Olha aqui, ó, de acordo com as peculiaridades locais. Então, eu tenho 200 dias mínimos de aula, né, letivo de trabalho efetivo, e no mínimo 800 horas. Mas eles podem ser distribuídos durante o ano, né, durante o ano. Tem escola trabalhando em dezembro, janeiro, enfim, de acordo ali com as peculiaridades locais. A lei, ela dá essa oportunidade devido aí às diferenças, por exemplo, climáticas, econômicas, enfim. O artigo 24 vai dizer o seguinte: a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. O que significa regra comum? Comum significa que é igual. Igual a quem? Regras comuns, tanto para as instituições públicas de ensino quanto as privadas, ok? Exceto ali o ensino militar. A própria lei, lá no iniciozinho da LDB, vai falar que o ensino militar, ele tem ali suas próprias regras, não se aplica. A LDB, ela é válida para todas as instituições de ensino, públicas e privadas, exceto o ensino militar, né, as escolas militares, porque elas têm ali seus regulamentos próprios, beleza? Então, quando fala ali, ó, regras comuns, você já sabe que está se referindo a instituições públicas de ensino e também às instituições privadas. Quais são essas regras? Olha aqui, ó, ponto 1, né? A carga horária mínima anual de 800 horas, ó, a carga mínima é o mínimo, pode oferecer mais, mas não pode oferecer menos que isso. Então, ó, 800 horas, já vai grifando isso aí que é importante, ó, 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de quê? De 200 dias de efetivo trabalho escolar. E aí entra aquilo que eu tava falando, ó, excluído o tempo reservado aos exames finais quando houver aqueles exames finais. Excluído esse período. Você não vai contar 200 dias letivos e 800 horas dentro desses dias ali do finalzinho das avaliações. Não. É de trabalho efetivo escolar. Esses exames finais são aqueles que vão classificar o aluno, né? Em aprovado, enfim, em reprovado. Beleza? A gente vai ver aqui que existem várias formas de avaliar o aluno, mas no final de um período letivo vai existir essa avaliação final, que vai trabalhar sim com caráter de aprovação e reprovação, sim, tá? Eu sei que a avaliação ela é questionada, existem vários tipos de avaliação, mas no final do ano existe sim esses exames finais com esse tipo de finalidade. Bom, outra regra comum, a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental. Então, preste atenção. Existem formas de você promover o aluno, o famoso passeio de ano, tá? Isso é aplicado para todas as séries, ano, né, do ensino fundamental e do ensino médio, exceto um ano, que é o primeiro ano do ensino fundamental. O único critério para o aluno estar aprovado e apto para ser matriculado no ensino fundamental é ele ter 6 anos de idade, completos até o dia 31 de março. Então, preste atenção nisso aqui. Não existe criança que ficou retida porque ela não fez educação infantil. Não existe criança que ficou ali reprovada na educação infantil e não pode fazer, por exemplo, o primeiro ano do ensino fundamental. Não. O único critério para ter ali a matrícula dessa criança no primeiro ano do ensino fundamental é ela ter 6 anos de idade. Tendo 6 anos de idade, ela pode. Então, por isso que a lei fala que essa classificação é em qualquer série ou qualquer etapa, exceto a primeira do ensino fundamental. Como que pode ser feito essa classificação? A gente pode trabalhar por promoção para os alunos que cursaram com aproveitamento a série ou a fase anterior na própria escola, promoveu, né, o passeio de ano, ou mesmo ali por transferência para candidatos procedentes de outras escolas e ser independente de escolarização anterior mediante avaliação feita pela escola, aquelas famosas provas de nivelamento, né, que define o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada
conforme a regulamentação do respectivo sistema de ensino. Ou seja, a escola faz uma prova de nivelamento, digamos assim, mas tem que ser previsto os conteúdos que estão na nossa base nacional comum curricular. É dentro desses critérios que vai ser avaliado, e não um critério avaliativo, por exemplo, de um funcionário da escola. Tem que ser de acordo com a lei, tá? O terceiro ponto: nos estabelecimentos que adotam ali a progressão regular por série, o rendimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. O que é? Aí, né, estabelecimentos adotam a progressão, quer dizer, passar de ano, progressão regular, né, o passar de anos, entre aspas, por série. O rendimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, quando o aluno tem alguma pendência. Ele progride, mas está ali parcialmente, né, desenvolvendo alguma questão que ficou pendente. Poderão organizar-se classes ou turmas. Isso aqui é interessante porque a gente tem visto bastante isso aqui, ó. Poderão organizar-se classes, né, ou turmas com alunos de séries distintas. A gente pode ter séries distintas dentro de uma mesma sala, desde que, né, tenham níveis equivalentes de adiantamento da matéria para o ensino, por exemplo, de línguas estrangeiras, artes, outros componentes curriculares, que seja ali compatível, tá? Lembrando que isso não é para qualquer matéria, só para as disciplinas. Você só pode juntar a turma se for, né, para o ensino de língua estrangeira, artes ou outros componentes curriculares que tem ali alguma equivalência, digamos assim, tá bom? Vamos para o próximo slide. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Quais são os critérios que devem ser observados para o rendimento ali da escola? A verificação se tá, né, como que está sendo o rendimento, né, o aproveitamento. Agora, né, a nossa visão é uma avaliação que seja contínua, né? Acabei pegando ali em cima a avaliação contínua e cumulativa. Ou seja, não é para eu avaliar o aluno apenas numa prova, mas é para eu avaliar o aluno continuamente durante todo o processo letivo, durante todo o ano, por exemplo, acumulando todo o seu rendimento, todo o desempenho do aluno com a prevalência, com prevalência dos aspectos qualitativos, ou seja, o que me importa é mais a qualidade sobre a quantidade e dos resultados ao longo do período sobre eventuais provas finais. Então hoje o que me importa não é a quantidade, tirei 10. Mas será que o aluno que tirou 10, ele compreendeu o conteúdo? Às vezes ele só decorou e passou. Será que todo aluno que não tira nota 10, ele realmente não sabe nada? Às vezes ele saca, às vezes ele entendeu, às vezes ele compreende, só não tirou ali a quantidade. Então hoje a nossa lei vai falar que a gente deve avaliar o aluno continuamente, desde o primeiro dia, né? Acumulando ali todo o seu desempenho e a prevalência, ou seja, deve sobressair, né, os aspectos qualitativos, da qualidade que esse aluno vem demonstrando, sobre o aspecto de quantidade dos resultados, né, em relação a números, tá? Então, o que prevalece é o que o aluno é ao longo do ano do que em eventuais provas finais. Por quê? Vamos supor que naquele dia ali que ele vai fazer a prova ele tá passando mal. Aquele dia que ele tá passando mal deve sobressair, prevalecer em relação a todo o desenvolvimento que esse aluno vem demonstrando. Então, assim, é perigoso. Às vezes a gente está ali sentenciando um aluno e às vezes aquele dia ele não tá legal para fazer a prova. Não quer dizer que ele não seja um bom aluno ou que não tenha de se desenvolvido em determinado conteúdo, tá? Bem, B, possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. C, possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante a verificação do aprendizado. A possibilidade ali de avançar esse aluno, né? Aproveitamento de estudos concluídos com êxito e obrigatoriedade de estudos de recuperação, tá? Então a escola ela tem que trabalhar, é obrigatório, tá? Não é ver que o aluno tá se dando mal e deixar ele do jeito que tá. É obrigatório por lei que haja estudos de recuperação. E a preferência não é ali exclusivamente, a preferência é que
esses estudos de recuperação sejam paralelos ao período letivo, para os casos ali de baixo rendimento escolar serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. O controle de frequência, gente, o controle de frequência ele fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino. É exigido ali a frequência mínima de 75%, tá? Isso para o ensino fundamental e ensino médio, tá? Ó, 75% do total de horas letivas para aprovação. Então, falta, reprova. O aluno precisa ter 75% de presença, senão ele vai ser reprovado por falta. Estou frisando que isso aqui é válido para o ensino fundamental e o ensino médio. Por quê? Na educação infantil não é assim. A educação infantil é exigido ali o mínimo de 60%, tá? 60%. Não para aprovação, porque a gente já sabe que não existe reprovação na educação infantil. A gente vai comentar isso em um outro vídeo, tá? Mas fica ligado, porque às vezes o aluno confunde, né? A gente vai estudar ali sobre a educação infantil, mas já quero deixar claro que esses 75% de horas letivas ali de frequência mínima para aprovação é válida ali para o ensino fundamental e para o ensino médio. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de séries e diplomas ou certificados de conclusão de curso com as especificações cabíveis, tá? Então, não tem uma escola que possa falar, não, eu não vou emitir o seu histórico. Não tem essa opção. Vamos lá. A carga horária mínima anual de que trata o inciso, essa carga horária mínima, né, de 800 horas para 200 dias letivos, do inciso 1 do CAPT, deverá ser ampliada de forma progressiva. Então, o objetivo é que ela seja ampliada, que fique a mais, né? No ensino médio para 1.400 horas, então o objetivo é não se restringir às 800 horas mínimas, mas progressivamente aumentar até chegar ao quantitativo de 1.400 horas, devendo aí os estabelecimentos de ensino oferecer, no prazo máximo de 5 anos, né, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017, né? Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular adequado às condições do educando, tá? O artigo 25 vai dizer, né, será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Então não quer dizer assim, você vai e coloca vários alunos dentro de uma sala que não comporta aquele quantitativo ou vários alunos para um único professor. Por quê? Fica inviável que ele tenha ali condições de trabalhar e desenvolver um bom trabalho. Isso é lei, tá? Na prática a gente sabe que isso muitas das vezes não acontece, né? Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer o parâmetro para o atendimento do disposto neste artigo, tá? Bem, artigo 26 vai falar especificamente ali sobre o currículo. O que é currículo? Os conteúdos que precisam ser ministrados, tá? Dentro da educação básica. Então, lá no artigo 26 vai falar especificamente sobre o currículo. E vai falar o seguinte, ó, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum. O que é a base nacional comum, professora? Eu vou tentar grifar aqui. Minha mão é capaz de aparecer aqui em frente à câmera, mas isso não tem problema não. Só para você saber que é interessante, né, você grifar essa partezinha aqui, ó, base nacional comum, que é a nossa BNCC, tá? A BNCC é obrigatória. Por que ela é tão importante? É uma base, gente, nacional comum curricular, sigla BNCC. A base, ela vem com o objetivo de garantir uma qualidade e igualdade na educação brasileira, onde exige que todas as escolas trabalhem com o mínimo. O objetivo da educação básica não é formar um cidadão brasileiro? A gente acabou de ver isso na aula de hoje e na aula passada. Só que se eu não tiver ali algo em lei que me garanta quais são os conteúdos necessários, o que vai acontecer? Uma escola trabalha com conteúdo X e a outra trabalha com conteúdo Y. E o aluno, vamos ter vários tipos de cidadãos diferentes. Então nós temos uma base nacional comum curricular
que garanta ali o mínimo que precisa ser desenvolvido por todas as instituições de ensino com a finalidade e o objetivo de desenvolver ali o conteúdo necessário, né, minimamente indispensável para a formação desse sujeito. Porém, olha que interessante, as escolas vão trabalhar só com essa base? Não. Ela tem que ser complementada, tá? Por quem? Por cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada. Exigida ali pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então a escola, ela tem que trabalhar com esse mínimo, mas não significa que ela vai ficar só com esse mínimo, ela tem que complementar, trabalhando com todas as coisas que estão acontecendo na realidade desse aluno, na economia, na política, enfim, preparando esse aluno de fato para a sociedade. Um exemplo agora da pandemia, por exemplo, né? As escolas, elas vão trabalhar os conteúdos mínimos, mas ela pode trabalhar sobre essas questões que estão acontecendo no nosso dia a dia, com o aluno. Essa é a parte a ser complementada, diversificada, tá? Os currículos, aí o primeiro inciso, né, que se refere, o CAPT, devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Não é unicamente, mas nós devemos dar ali a preferência para o nosso país. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica, tá? Então, a disciplina de arte, ela é obrigatória. A educação física integrada, né, à proposta pedagógica da escola, é um componente obrigatório da educação básica. Só que a educação física, ao contrário da disciplina de arte, existem alguns casos em que sua prática é facultativa, ou seja, alguns alunos que têm respaldo em lei para que não pratique a disciplina de educação física. Quais são esses respaldos em lei? Ponto 1, que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas de trabalho, tá? Pessoas maiores de 30 anos de idade, tá? Fica facultativo, a pessoa pode participar, praticar ou não. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática de educação física. Aqueles que estão amparados ali pela lei, né, 10.793, que vai falar sobre alguns tipos de doenças, né, enfim, síndromes. E aqueles que têm prole. O que é prole, professor? Ó, aqueles que têm prole aqui embaixo. Prole são aqueles que têm filhos. Então, se a pessoa já é mãe ou a pessoa é pai, fica facultativo, tá, a prática ali da educação física. O quarto inciso vai dizer que o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente as matrizes indígena, africana e europeia. No fundamental, a partir do 6º ano de idade, será ofertada a língua inglesa. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o segundo artigo dessa parte que a gente está lendo, né? É o segundo inciso desse artigo, que vai falar ali sobre a obrigatoriedade da disciplina de arte. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que tratam o CAPT. Aí esse inciso aqui, o 8º, ele é bem interessante porque poucas pessoas sabem, mas é lei, tá? A exibição de filmes de produção nacional, não é qualquer tipo de filme, são filmes de produção nacional, constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo que a exibição obrigatória, não é opcional, é obrigatória, por no mínimo de 2 horas mensais. Então, cada mês, né, deverá ali obrigatoriamente ser passado no mínimo 2 horas mensais de algum filme de produção nacional. Os conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra crianças e adolescentes serão incluídos como temas transversais nos currículos de que trata este artigo, né? Vai ter como diretriz o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada, não é só falar sobre a violência contra a criança e adolescente, mas observada a produção e distribuição de material didático adequado para trazer essa orientação, tá?
a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório da Base Nacional Comum Curricular, que é aqueles conteúdos mínimos que a gente falou, dependerá de aprovação do CNE, né, que é o Conselho Nacional de Educação, e a homologação pelo Ministro do Estado de Educação. O artigo 26A vai falar que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se ali obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena, tá? O conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta ali dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e políticas pertinentes à história do Brasil. Então, o objetivo é resgatar ali, né, esses povos, né, que sofreram grandes prejuízos na área ali da colonização, no período de colonização, e trabalha sobre toda a sua importância para a nossa história, né? Os conteúdos, então, referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados em todo o âmbito do currículo escolar. Todas as disciplinas, em todos os momentos, podem ser trabalhadas essas questões. Mas nós temos áreas específicas que acabam sendo privilegiadas. Em especial, como diz aqui no finalzinho desse slide a lei, né? O inciso 2 vai falar que, em especial, nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. O que fala aí o artigo 27, tá? Bem, os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Primeiro, a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. A consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, quer dizer, respeitar as condições do aluno, né? Saber que cada escola vai ter públicos diferentes, pessoas diferentes, com necessidades diferentes, enfim, objetivos talvez ali também diferentes, devido ali à sua inserção social. A orientação para o trabalho, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. O que é desporto? São esportes, tá? E aqui nós temos o artigo 28, eu sei que o vídeo está ficando um pouquinho mais extenso, mas é para a gente poder explicar toda a nossa apostila. A gente precisa pegar aqui. Algumas partes eu já falei que eu preciso da ajuda de vocês para que vocês leiam, tá? Mas outras eu faço questão de ler com vocês passo a passo, que são ali, no caso, as leis, tá bom? Então, o artigo 28 vai falar na oferta da educação básica para a população rural e sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região especialmente. Aí vai falar ali, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às necessidades e interesses dos alunos da zona rural, né, esses alunos que estão inseridos na zona rural, a organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas, isso aqui já foi dito, né? A adequação à natureza do trabalho na zona rural. E o parágrafo único vai dizer assim, o fechamento de escolas do campo indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará, né, a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Esse vídeo foi bem comprido, né? Mas eu espero que você tenha assistido ele até aqui e agradeço mesmo de coração se você ter chegado até aqui. Qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar no bate-papo privado aqui da nossa plataforma para que nós possamos aí interagir, tá bom? Não deixe, né, de participar das nossas aulas, isso é muito importante, tá? Como que eu dou a presença aqui de vocês, alunos online? Por meio das nossas participações. Nosso encontro, nossa terceira aula, né, desse módulo é na nossa próxima semana, esse foi o nosso segundo encontro.
Tem bastante coisa ainda pra gente poder trabalhar, tá bom? Participe das nossas aulas. E se for possível, deixe uma palavra aí, um comentário de incentivo ao nosso trabalho, porque você é muito importante aí para o meu dia a dia. Vocês são aí a gasolina, né? O combustível que dá força aí pra gente poder estar trabalhando todos os dias, tá bom? Ó, um grande beijo pra vocês, até a próxima. E recadinho, semana que vem é a data de anexo dos nossos trabalhos. Não esqueça de anexá-los na pasta correta, que é a pasta referente aos trabalhos de conclusão de módulo, tá bom? Beijo, beijo, queridos, até a próxima. Tchau, tchau.